Olá, o meu nome é Caio e hoje nós vamos falar sobre transformação pessoal. Por experiência própria, eu sei que para podermos experimentar a transformação, nós precisamos primeiro dissolver todas as nossas crenças, paradigmas, processos, condicionamentos, fixações e formas pensamento. Tudo isto que eu chamo de minhas criaturas. Essas criaturas, elas são pensamentos, porém elas têm uma massa. Elas possuem vida, mas não têm uma consciência, somente um instinto de sobrevivência. Essas criaturas, elas nascem em algum momento de nossas vidas. São resultados de uma vivência de grande sofrimento. E essas criaturas, elas são constituídas pelas emoções na qual surgiram. Então, por exemplo, quando eu era criança, os meus pais, eles saíram para trabalhar e por algum motivo, justo nesse dia, nesse exato momento, eu precisei muito do afeto deles. Porém, como eles não estavam lá, eu me senti abandonado. Então, naquele momento, nasceu uma criatura que era constituída de sentimentos de abandono e escassez. As criaturas, elas também nascem dentro de nós quando nós aprendemos algo ou quando nos dizem algo que tomamos como sendo uma verdade absoluta. E como eu, criança, poderia lidar com isto? Simples, colocando elas lá no meu inconsciente, pois acreditava que lá eu não precisaria ter controle sobre elas. E todos nós somos assim, mesmo enquanto adultos. Nós vamos criando e jogando para o nosso inconsciente todas essas criaturas que nós não conseguimos lidar. Porém, essas criaturas, elas ficam lá, crescendo e vão ficando cada vez mais esfomeadas. E como elas se alimentam da emoção que foram criadas, elas nos influenciam a tomar atitudes que vão sempre gerar a mesma emoção, pois estas são as emoções que servem de alimentos para elas. Eu estou falando tudo isso para ilustrar para vocês como esses condicionamentos eles influenciam a nossa vida. Na maioria das vezes, nós nos deparamos com esses processos e ou observamos eles surgirem e desaparecerem, ou nós jogamos eles lá no inconsciente. Nós varremos eles para debaixo do tapete para podermos continuar a nossa vida. A questão é que essas criaturas, elas são processos a serem trabalhados e a todo momento eles virão até que olhemos de maneira sincera para eles. Nós estamos aqui para aprender a lidar com todos esses processos e para isso nós temos que nos relacionar com eles. Nós estamos aqui numa caminhada que não se dá através de passos, mas sim através de relacionamentos. E o que a radiestesia tem a ver com essa transformação, com esse despertar? Tudo, pois é através da radiestesia que você pode acessar o invisível. Vamos imaginar que o seu corpo é um personagem que interage com esta realidade material. Esse personagem ele é controlado remotamente por você, que é a essência, o seu eu superior, o que está além das emoções, desejos e paixões. Esse personagem ele está sempre recebendo comandos que não são influenciados por condicionamentos ou as criaturas que nós já falamos. Você consegue imaginar isso? Pois eu vou dizer para você que é exatamente assim que tem que ser. Porém, estamos tão presos a esta ideia de materialidade que conseguimos apenas compreender a realidade a partir da perspectiva do nosso corpo. Nós deixamos essas criaturas controlarem o nosso personagem, o nosso avatar. Isso mesmo, nós somos controlados não pela nossa essência, mas sim pelos nossos desejos, emoções, medos e paixões. Isto parece muito absurdo para você? É só você olhar como são os seus dias, quais são os pensamentos. A vida é como gostaríamos que fosse? Se a vida não é como gostaríamos, então por que será que ela não é? A culpa é de quem? Para justificar todas essas questões que são levantadas a todo segundo em nossa mente,
nós criamos histórias mirabolantes que, se você parar para analisar, você vai ver que não fazem sentido algum. As pessoas, elas não gostam de mim por causa disso. É preciso fazer a guerra para se ter a paz. A vida, ela conspira contra mim. A culpa foi dele, a culpa é do governo, a culpa é da sociedade, a culpa é do destino. Quantas vezes falamos ou pensamos isto? Não assumir essas questões é dar pleno controle do seu personagem às suas criaturas. Quem controla o seu corpo é seu espírito, a sua essência, e não o contrário. Não é o seu corpo que controla a sua essência. Não se trata de sermos azarados, amaldiçoados, predestinados, ricos, pobres, privilegiados, não privilegiados, minoria, maioria. Não se trata disso. Isso são apenas justificativas para você deixar essas criaturas controlarem o seu personagem. E você deve estar pensando assim: se consigo olhar apenas através do corpo, como eu posso saber se é a minha essência ou a minha criatura que está controlando as minhas ações? E esta é uma dúvida comum quando nós estamos no processo de transformação. Você já pensou se você conseguisse olhar para tudo isso como se fosse um filme de realidade virtual? Você assistiria e diria: opa, isso é a minha criatura, eu vou anular esse comando, ou eu vou permitir que a minha essência tome essa atitude? Provavelmente, as suas ações, elas seriam conscientes e não inconscientes, e impreterivelmente você mudaria a sua vida. Você, em sua essência, tomaria as rédeas da sua vida. Você saberia qual a sua verdadeira busca e não ficaria perdendo tempo com essas buscas secundárias e sem sentido. E isto é a transformação, isto é crescimento. A radiestesia é uma técnica que explora uma capacidade inerente do ser humano. O nosso corpo tem sensores magnéticos capazes de detectar variações de 5 gamas, ou seja, 10 mil vezes menor que o campo magnético do planeta Terra. É como se você olhasse para uma pessoa e fosse capaz de dar um zoom de 10 mil vezes nessa pessoa. Você veria muito além do nível celular. Nós somos capazes de detectar uma realidade bem mais sutil do que esta aqui. E por isso que eu digo para você que a radiestesia é uma técnica que pode ser usada como uma ferramenta de transformação, desde que você se disponibilize a dar vida a esta técnica. E dar vida a esta técnica é você se permitir a experienciar tudo que chega até você, sem a interferência do seu eu limitado, sem a interferência das suas criaturas. A radiestesia, ela dá voz à sua essência, e com o tempo você não precisará mais de um pêndulo para saber quem está no comando. Nós estamos tão presos à percepção dos sentidos que não conseguimos ouvir a nossa voz interior. E a radiestesia, ela vem para amplificar essa voz, para que nós possamos ouvi-las. E a radiestesia, ela vem para amplificar essa voz interior, nos tornando capazes de lidar com todas essas criaturas, além do intelecto e além das emoções. Isto é ver além dos sentidos, é pensar energeticamente. É por isso que o programa Jornada da Radiestesia é muito mais do que um curso de radiestesia. A radiestesia, ela é uma técnica, é um conjunto de processos, é uma metodologia, é um passo a passo. Porém, quando você traz essa técnica para dentro de você e começa a viver ela e utiliza esta técnica da radiestesia para gerar um movimento em você, você a torna uma parte de você. E quando a radiestesia se torna parte de você, ela te transforma, ela muda os seus padrões inconscientes, ela dissolve crenças, paradigmas e domestica todas as suas criaturas. Você tem que entender que você construiu a sua realidade. O que você vê à sua volta é uma projeção do que você é por dentro. Você só vai mudar a sua realidade quando mudar a sua maneira de agir. O programa Jornada da Radiestesia não é somente um curso, é uma jornada para dentro de si. Além de um curso completo sobre a aplicação da técnica, eu vou ensinar para você o mesmo método que eu utilizei em mim, a mesma metodologia para a minha transformação pessoal. Com a radiestesia, eu consegui manter todo o meu corpo energético equilibrado e harmonizado, possibilitando uma maior vitalidade para lidar com estas inúmeras criaturas do nosso inconsciente.
Quando o nosso campo energético ele está equilibrado, nós aumentamos o nosso padrão vibratório, e quando estamos com uma frequência vibracional alta, nós não nos conectamos mais com qualquer emoção de baixo tensor, e isto lhe permite enxergar além dos desejos e das emoções. Através da radiestesia você consegue lidar com traumas, crenças, condicionamentos, processos de autossabotagem e tudo mais que traz prejuízo para a sua vida. Tudo isso de maneira sincera e tranquila, sem ter que se esconder atrás de desculpas ou justificativas. Se você quer mudar a sua vida, pois já não aguenta mais se responsabilizar pelas atitudes do seu inconsciente que só lhe trazem frustração, se você quer saber qual é o seu verdadeiro propósito aqui na Terra, se você quer viver esse propósito de maneira plena e tranquila, o programa Jornada da Radiestesia ele é para você. Venha se tornar um caminhando, venha fazer parte desta egrégora. Clique no link lá na bio para você saber mais sobre como transformar a sua vida para melhor utilizando um pêndulo.